Igreja em pés, diácono irmão Ivan vai estar orando e o nosso pastor com a direção e a condução e a pregação da palavra. Pai, Senhor, meus irmãos, vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, colocamos, Senhor, o seu servo agora na tua presença. Usa, Senhor, meu Deus, o teu servo, Pai, com poder e glória nessa noite, através, Senhor, da tua direção, Pai. Que o Senhor dê sabedoria, Senhor. Sabemos, Senhor, que o Senhor já deu, Senhor, a palavra, Senhor, no coração do teu servo. Usa, Senhor, meu Deus, e abre, Senhor, o nosso entendimento, abre a nossa mente, Senhor, para que, Senhor, cremos, Senhor, na tua palavra e que a tua palavra enche, Senhor, nossos corações da tua presença. Em nome de Jesus, Pai, já te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Meus irmãos, por gentileza, abra as vossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 16. Evangelho de São João, capítulo 16. Vamos ler os versículos 20, 21 e 22 nessa oportunidade. Quero agradecer ao evangelista Eliésio, que nos ajudou a arrumar a nossa TV. Estava alguns dias aí. Sou grato a Deus pela vida do servo do Senhor que nos ajudou aí nessa manutenção. Amém. João 16 e 20. Os irmãos acharam? Amém. Na verdade vos digo que vós chorastes e vós lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas, depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também, vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria, preste atenção aqui, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Você crê nisso? Aleluia. Tome seu assento, por gentileza. Pois bem, meus irmãos, véspera de Páscoa, e o Senhor assentou meu coração, está trazendo essa mensagem, essa porção bíblica. E assim como a manjedoura nunca ficou velha, a mensagem do Natal, a cruz de Cristo, a mensagem da Páscoa, da redenção, a mensagem de Cristo também nunca se envelheceu, mas cada vez ela é mais nova e se renova do que nunca. E ao analisarmos essa porção bíblica, esse texto que está inserido no Evangelho de João, que retrata os últimos momentos de Jesus antes da crucificação. Se nós analisarmos o capítulo de número 12, 13 em diante, até o capítulo 17, Jesus vai se deportar aos discípulos, vai se deportar aos 12, e vai trazer instruções, mensagens de muita importância diante do ensejo, diante da situação, diante do momento da angústia, da morte e crucificação de Cristo. Jesus está dando as suas últimas palavras, suas últimas instruções, orientações, ensino antes do momento da cruz. Então, esses são as últimas horas, esses capítulos, esses registros são os últimos momentos de Jesus antes do Calvário, antes do momento mais difícil do ministério do Messias. E ao analisarmos, meus irmãos, a trajetória de Cristo, mais precisamente os últimos dias, a semana da crucificação, como também
os seus sofrimentos, tudo que Jesus padeceu para trazer a salvação a todos os povos, a salvação à humanidade, nós vamos perceber que o que Jesus enfrentou não foi qualquer sofrimento, não foi qualquer provação, mas foi o sofrimento dos sofrimentos, foi a provação da provação. Eu venho dizer para você, nem mesmo Jó enfrentou o que Jesus enfrentou. Quantos concordam comigo? Nem mesmo o apóstolo Paulo, que sofreu e padeceu muito pelo Mestre, chegou sequer a passar e enfrentar o que Cristo sofreu, passou, enfrentou, suportou, por amor de nós, pela alegria que lhe estava proposta. Algo que me chama a atenção aqui, amado ouvinte, irmão e irmã, nesta noite que me ouve, é que Jesus Cristo, Ele estava dando essas últimas palavras de consolo e refrigério para os discípulos, mas Jesus teve que ser realista e falar a verdade. Ele teve que falar a realidade. Jesus nunca mascarou a verdade, a realidade, e ele teve que falar aos seus discípulos. No capítulo 16, versículo número 20, ele vai dizer: na verdade, retificando, reafirmando, eu vos digo que vós chorastes, e vocês irão se lamentar por um momento, vocês irão chorar, vocês irão se entristecer por um momento. Vocês lamentareis, mas o mundo se alegrará. E vós estareis tristes. Por um momento, os discípulos iriam ficar tristes, mas essa tristeza, Jesus falou, iria se converter em alegria. E analise só um momento, analise a situação. Jesus Cristo com os discípulos no vale de Cedron, de repente, chega Judas Iscariotes, dá um beijo no rosto de Jesus, com um beijo trai o Filho do Homem. De repente, vem os soldados com espadas, porretes, varapaus, para prender a Cristo, o Mestre, o Messias, o Filho de Deus, inculpável, inocente, santo, separado dos homens. Vem esses homens e tratam Jesus como se fosse um criminoso. E a armação dos líderes religiosos era que Jesus se afirmava a dizer que ele era Filho de Deus. Jesus é preso no vale de Cedron. Jesus Cristo é conduzido para a casa de Anás, para a casa de Caifás, o sumo sacerdote. E é nesse contexto que Jesus Cristo ele é julgado pela corte dos 70, pela corte do Sinédrio, que era formado por 71 anciões e homens renomes da nação judaica. Jesus é colocado no meio e de repente eles vão fazer interrogações para ver se realmente Jesus afirmava ser o Filho de Deus. E Jesus afirma: vocês irão ver os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Quando ele faz essa afirmativa, Jesus é açoitado, Jesus recebe socos, esmurros na sua face, e Jesus, ele é injuriado, ele é esbofeteado pelo Sinédrio. E diante dessa situação ele disse: logo pela manhã nós vamos enviar Jesus, o Nazareno, o Galileu, para ser julgado por Roma, para ser julgado pelo governador tetrarca da Judéia, Pôncio Pilatos. Nós vamos perceber, meus irmãos, que Jesus é conduzido e ele já está fraco, porque já passou uma madrugada acordada. Os discípulos se dispersaram, se escandalizaram e foram para todas as partes. Jesus está sozinho, Jesus está cansado, Jesus sofreu hematomas na face. Agora ele se apresenta, é apresentado diante de Pôncio Pilatos. O que vai acontecer? Jesus Cristo, ele vai ser interrogado por Pôncio Pilatos. Logo após, Jesus é enviado para Herodes, tetrarca da Galileia. Herodes, ele esperava que Jesus fizesse alguma coisa mirabolante. Jesus não faz nada, fica em silêncio. Herodes se indigna, fica irado e manda novamente Jesus para Pôncio Pilatos para ser julgado. E Jesus recebe então a ordem, a sentença da crucificação.
Jesus é zombado pelos soldados. Eles colocam uma manta, eles colocam uma cana na sua mão, eles colocam uma coroa de espinhos e cravos da Índia de 7 centímetros, que crava a sua coroa, o seu couro cabeludo. E o couro cabeludo é uma das partes que mais possui vaso sanguíneo. Imagine a dor lacinante que Jesus sentiu neste momento. Como se não bastasse, os soldados começaram a zombar, a dizer: salve, rei dos judeus. De repente, um desses soldados pega e bate com uma cana na cabeça de Jesus. E Jesus, em silêncio, sofrendo, padecendo, bebendo o cálice do sofrimento, o cálice da ira divina. Nós vamos perceber que Jesus, ele vai ser mandado a ser crucificado. E preste atenção, meus irmãos, que para os judeus os açoites eram uma quarentena apenas de açoite, mas para os romanos não existia contagem. Não havia números de contagem, então Jesus pode ter padecido 5 quarentenas de açoites. Quantos estão comigo aqui? Chicotes, chamados de azorrague, com chumbos, pedaços de ossos de carneiro, que dilaceravam, cortavam todo o corpo de Jesus. E através desses açoites, partes internas, órgãos internos eram expostos. Jesus está sangrando muito, Jesus está derramando muito sangue. Oramando Hassuri Bicandarai. E logo após os flagelos dos açoites, Jesus é conduzido para a via dolorosa. E eles vão colocar sobre o mestre uma cruz. Uma parte dela, porque a cruz, se fosse ser levada, seria 130 quilos. Se fosse ser levada ela por completo, mas eles colocam apenas o patímbulo, a parte do meio da cruz, que pesava aproximadamente 55 a 60 quilos. Jesus, já esgotado, diante dos sofrimentos, ele foi obrigado a carregar essa cruz. Jesus carrega a cruz. Eu quero correr aqui nessa noite. Jesus é levado ao Gólgota, ao Monte Caveira. Ele é então pregado, prego nas mãos, prego nos pés, pregos pontiagudos de 20 centímetros são cravados no seu pulso, das suas pernas. Nesse momento Jesus sentiu dores lacinantes, como se fosse choque elétrico por todo o corpo. Uramanchurácia. Sem contar a vergonha, sem contar o vexame de que era estar nu publicamente, sem contar a vergonha, a humilhação, o vitupério de ser crucificado com a morte de cruz, que era direcionada para os piores criminosos da época. Os piores criminosos de Roma eram crucificados. E Jesus, por a mim e a você, conforme Gálatas capítulo 3, versículo 13, ele se fez maldição por nós na cruz, porque está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição. Jesus está como espetáculo público. Jesus está sendo escarnecido pelos religiosos que passavam. Salvou-se a si mesmo e não salvou os outros, e não salva-se a si mesmo. Teve gente que chegou a dizer para Jesus: Jesus, se tu é o Filho de Deus, desça da cruz. Mas ele não desceu. E graças a Deus que ele não desceu, porque ele pagou o preço. Imagine se Jesus descesse, mas ele não desceu por amor a mim, por amor a você. Urabacandarácia, diante dos sofrimentos, dos flagelos, diante da pressão, dos sofrimentos espirituais, morais, físicos, Jesus, ele aguentou, suportou a cruz. E algo interessante é que quando Jesus estava no alto da cruz, a posição da crucificação era totalmente desconfortável. Por quê, pastor Noel? Porque quando a pessoa estava na posição que Jesus se encontrava, os braços abertos, os pés pregados, não tinha como expirar o ar para fora. Era fácil inspirar, mas expirar para fora era quase que impossível. Então o ar só entrava e não saía. Por alguns momentos Jesus se erguia na cruz e saltava o ar e novamente recaía e ficava prostrado na cruz.
A causa da morte de Jesus, de acordo com especialistas e cirurgiões, Jesus foi morto por tetania e, na sequência, por asfixia. Uramahashúria. Por que Jesus passou tudo isso? Você já parou para pensar nisso? Porque ele padeceu, sofreu tudo isso. Porque um homem aguentaria, suportaria tudo isso? Por que Jesus sofreu de tal modo, tal maneira? Foi por causa dos nossos pecados. Com certeza, muitos de nós, porque se não todos, talvez naquele momento, iria gritar: crucifica-o, crucifica-o. Xaramandaraçúria. Muitos o reputaram como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53, 4 e 5. Oh glória! Foi por causa dos nossos pecados. Nós precisamos ter consciência disso. Charles Spurgeon fala uma frase predileta minha, ele diz assim, eu não posso brincar com o pecado. Como eu posso brincar com aquilo que matou o meu melhor amigo? Foi o pecado que matou Jesus. Quantos estão entendendo aqui? Judeus, romanos se uniram para crucificar a Cristo. A verdade veio. A palavra de Cristo, o verbo encarnado, Cristo veio, mas os homens o rejeitaram. Jesus sofreu a traição de Judas. Jesus sofreu a negação de Pedro, o líder dos discípulos. Jesus sofreu a zombaria das multidões, a rejeição de Israel, dos judeus, para que ele pudesse ser sumo sacerdote, fiel, misericordioso, para que pudesse entender as nossas fraquezas. Ninguém aqui nessa noite pode dizer: Deus não entende o meu sofrimento. Deus não compreende o que eu estou passando. Aramanducandarácia, Jesus passou todas as dores, sofrimentos, provações. Aramandarabachúria. Por amor a mim, por amor a você. E quando os discípulos começam a ver essa cena, eles começam a ficar cada vez mais tristes, angustiados. Por quê? Porque a esperança deles estava perecendo, estava sucumbindo, estava morrendo. Jesus crucificado, morto, e agora? Acabou-se a esperança. Não temos mais um líder, não temos mais um rei. Ele que estava declarando o reino, agora morreu, o rei está morto, e agora? O que será de nós? Os discípulos estavam tristes, preocupados. E isso a partir da sexta-feira, a partir das 6 horas da sexta-feira. No sábado, quando Jesus está na tumba fria, o silêncio do sábado, os discípulos estão desesperançados. Poxa vida, largamos tudo, renunciamos tudo para seguir o mestre e agora está morto. Acabou-se, já era. Não há mais perspectiva de vida. O que vai ser de nós? O nosso melhor amigo se foi. O nosso consolador se foi. Aquele que nos guardava e protegia, em nome do Pai e em seu nome, já se foi. O que será de nós? Uramando rácia. Enquanto os discípulos estavam tristes, nós podemos imaginar aqui, deduzir, como Jesus afirmou, que o mundo estava alegre. Acabamos com esse Galileu. Silenciamos o Jesus, o Nazareno, que se diz rei dos judeus. Acabou-se. Acabou-se os seguidores, acabou-se os discípulos. Alabanturácia. Cessou. Acabou-se. A pedra já foi selada pelos soldados romanos. Acabamos com a seita dos nazarenos. Pilácio, por dentro, talvez se alegrando. Os líderes religiosos se alegrando com a situação. Mas quando não havia mais esperança,
quando as perspectivas, as obscuridades dominaram o cenário e a mente dos discípulos, ao terceiro dia, no domingo pela manhã, ao romper da manhã, oh glória, Deus enviou os anjos, abriu a pedra, removeu a pedra, os soldados caíram como mortos, em um profundo sono. Alabassubricandarácia, porque a morte não pôde deter o autor e príncipe da vida. Ele mesmo disse em João capítulo 10, versículos 17 e 18: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Eu tenho poder para dá-la e tenho poder para tomar de volta. A morte não pôde deter, o inferno não pôde acabar com ele. Oh glória, alabaxúria, aquele que venceu a morte, venceu o pecado, venceu Satanás, venceu o inferno, agora está saindo do túmulo, saindo da caverna, da sepultura. Oh glória, e isso é motivo de alegria, e é essa alegria que Jesus está falando para os discípulos. Por um momento vocês se entristeceram, mas agora eu digo para vocês, agora vocês me verão pela segunda vez, e quando vocês me verem, vocês irão se alegrar. E essa alegria ninguém irá roubá-la. Eu estou sentindo ele aqui. Nós se contorcemos, nós se angustiamos com os sofrimentos de Cristo na cruz, mas muito mais do que isso, o Evangelho também é alegria, Evangelho é celebração, Evangelho é regozijo. Por quê? Porque Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Oh glória, Maria Madalena foi até o túmulo, os anjos disseram: Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. Oh glória, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Maomé morreu e o seu túmulo está lá em Meca, na Arábia Saudita, mas Jesus está vivo, mas Jesus é ressurreto dentre os mortos. Confúcio está lá, o seu túmulo no Oriente, mas Jesus, se você for lá em Jerusalém, lá está escrito: Ele não está mais aqui. Ele está ressurreto, Ele vive para todo sempre. Eu estou sentindo Ele aqui. Quantos podem sentir a presença do Cristo vivo? Tudo certo, meu querido. Obrigado. Urabacandarácia, oh glória. Quantos podem se alegrar? Quantos podem se alegrar? Nós servimos a esse Cristo vivo, e isso é motivo de alegria. Por quê? Porque se Ele ressuscitou, se Ele está vivo, isso é garantia do perdão dos pecados, isso é garantia de salvação, isso é garantia de vida eterna, isso é garantia de justificação. Se Ele morreu por todos nós, foi o nosso substituto, se Ele ressuscitou, Ele é a garantia de que nós também somos declarados justos diante de Deus. Aleluia. O que é ser justificado, pastor Ronoel? É ser declarado isento de culpa, como se nunca tivesse pecado, cometido transgressão. É isso que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Ele tomou o nosso lugar, os nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. Para quê? Para nos declarar inocente, inocente, isento de culpa. Ele não deve mais nada para ninguém, não deve mais nada para o mundo, para o pecado, para o diabo. Estou sentindo Ele aqui. Quantos justificados nós temos aqui nessa noite? Quantos justificados nós temos aqui? Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 5:1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Paz com Deus. Paz com Deus. Oh, aleluia. Oh, glória. Foi essa alegria que contagiou os discípulos. Foi essa alegria que superou todas as dificuldades do primeiro século, todas as faltas de recursos
da igreja primitiva do primeiro século foi superada por essa alegria. Eles não tinham muita tecnologia, eles não tinham muitos recursos, mas essa alegria fez eles espalharem as boas novas pelo mundo inteiro. Ninguém pôde roubar essa alegria, essa chama. Oh glória, oh aleluia. Isso não te comove? Isso não mexe com você? João 12:32, pode colocar ali no data show. João 12:32, Jesus disse: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ele está dizendo, todos serão atraídos pelo Calvário, pela cruz. Aí eu venho com a pergunta nessa noite, que não quer calar. O que mais te atrai em Jesus? São as bênçãos terrenas, materiais? São os milagres? É a prosperidade financeira? É a restauração do lar, da família, no casamento? Como algumas igrejas estão pregando por aí, nesse neopentecostal, esse pseudo-evangelho? Ou é a cruz? Eu não fui atraído por Jesus pelos milagres, por prosperidade financeira, nem por bênção e restauração familiar. Eu fui primeiramente, eu fui atraído em particular pela cruz. Pela cruz. Paulo diz em Gálatas 2:20, ele a mim mesmo me amou e se entregou por mim. Quantos estão entendendo o mistério de Deus aqui? Jesus não vem nessa terra para nós ter conta gorda, cheia de dinheiro. Não é esse o propósito primário. Ele faz tudo isso e muito mais, mas não é o propósito primário. Jesus não veio aqui para nos dar saúde 100% e nunca ficar enfermo, não. Nós vamos padecer sofrimentos porque nós estamos num corpo sujeito às enfermidades por conta do pecado. Não é esse o propósito primário. Jesus opera sinais e maravilhas. Eu já vi Jesus fazer muito disso, ele faz tudo isso e muito mais, mas não é esse o propósito. Jesus restaura casamento e restaura a família, sim, mas esse não é o propósito primário. Eu preciso ser atraído pela cruz. Uramanda raiz. Mesmo que o milagre não aconteça, eu sei que Ele me ama. Mesmo que aconteça a restauração no casamento, eu sei que Ele me ama. Mesmo que não venha correr a restauração familiar como eu quero, eu sei, eu fui atraído não por essas coisas secundárias, mas eu fui atraído pela cruz, pela cruz, pela cruz, pela cruz. Eu posso compreender as dimensões desse amor, a largura, a altura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus em Cristo, que excede todo entendimento. Quantos foram atraídos pela cruz? Somente quem foi atraído pela cruz, não por bênção, prosperidade, milagre, restauração familiar, mas pela cruz. Aleluia. Alabaxuribicai, adora, exalte e glorifique. Se glorie na cruz de Cristo nessa noite. Alabacandarabachuribicandará. Eu estou sentindo Ele. Oh, aleluia. Paulo diz em Gálatas capítulo 6, versículo 14, porque em nada eu me glorio a não ser na cruz de Cristo. Porque por intermédio dela eu estou morto para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Posso falar algo aqui? Quantos querem ouvir a verdade? Quantos amam a verdade? Posso falar mesmo? Você sabe por que o número crescente e gigantesco de pessoas depressivas? Sabe por que o número gigantesco de pessoas com ansiedades profundas, doenças psicossomáticas, uma vida de insatisfações, angústia profunda, pensamento suicida? É porque não entendeu ainda a alegria do Calvário. Não entendeu a alegria do Evangelho. A alegria de Cristo. A alegria da cruz. Pastor, a depressão pode vir, mas não permanece no crente cheio do Espírito Santo. Ela pode até vir, mas não permanece, porque a alegria de Cristo é maior. Ninguém vos tirará essa alegria. Pode vir a ansiedade profunda, pode, mas não permanece, porque essa alegria é maior. Pode haver angústia profunda? Pode, mas não permanece, porque essa alegria ninguém voa a
passará, disse o Senhor. Estou sentindo Jesus aqui. Orando, rebasse. Há uma estatística nos Estados Unidos, evangelista mulher. Você gosta da psicologia? E cada ciência tem o seu valor, tem a sua importância. Existem casos extremos que precisam realmente de tratamento. Certos traumas, certas situações realmente precisa. E dá resultado. Mas de acordo com as estatísticas dos Estados Unidos, os psicólogos afirmam, somente 20% dos casos são patológicos, realmente precisam de tratamento e terapia. 80% são espirituais. E os próprios psicólogos falam entre si, nós não podemos trazer jeito da solução, não tem como, porque é espiritual. Nós não podemos resolver, porque é espiritual. Estou sentindo Jesus aqui. Oh, glória. Aleluia. Alamando comandúcia. E eu preciso falar aqui. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Parece que essa mensagem não. Parece que Jesus foi crucificado pela segunda vez já. Parece que essa mensagem não curte mais efeito. Parece que Jesus não ressuscitou dentre os mortos. Parece que para alguns o evangelho não tem mais poder e eficácia. Servir a Jesus, servir a Cristo, não é mais a coisa extraordinária do evangelho. Ser cheio da glória do Espírito Santo, ter intimidade com Cristo, com Deus. Ter uma vida com propósito já não é a primazia. Há um desgosto, um descontentamento, há um vazio existencial. Aramanda rachúria. Mas como diz Charles Spurgeon, a igreja é como a maré. Parece que nós estamos vivendo um recuo. Mas eu venho dizer para você, quanto mais for o maior o recuo da maré, quanto maior for o recuo da maré, maior será o seu retorno. Pode ter certeza disso. Vai haver um retorno, vai haver um avivamento, vai haver um despertamento nesses últimos dias. O Senhor vai trazer uma revelação profunda. Haverá uma revelação profunda de Cristo, da cruz, dos seus mistérios no meio da igreja. É necessário. Vai acontecer. Quantos creem? Vai vir, está chegando. Eu posso ver uma geração de jovem adolescente, uma geração de pregadores novos da última hora, que eles vão pregar a mensagem da cruz. Chega de oba-oba. Chega de oba-oba. A verdadeira bênção flui da cruz. Os milagres fluem da cruz de Cristo. A verdadeira obra de salvação, libertação flui da cruz. As demais bênçãos vêm através de que Ele fez por nós a cruz. Se nós vamos falar da cruz, como vamos receber o que é oriundo e flui dela? Eu pergunto a você aqui. Mas eu creio que vai ter gente que vai voltar a pregar a cruz. Se eu pregar a cruz, não tem ibope. Se eu pregar o evangelho genuíno, ninguém vai querer me seguir nas redes sociais, ninguém vai curtir meu YouTube lá, o meu canal. Alabassuribicandarai, mas o sangue de Jesus tem poder. Alabacandarai. O diabo ele veio com uma avalanche, um bombardeio contra o evangelho genuíno, a mensagem da cruz. Mas aqui está a nossa vitória. É aqui que está a nossa vitória. É a sua morte, mas é a sua ressurreição. Aqui está a solução para todos os problemas do homem. Problemas no corpo, problemas da alma, problemas na mente, problemas espirituais, problemas de relacionamento. A cruz é a solução para todos os nossos problemas. Se não fosse, Jesus ia fazer outros meios, subterfúgios para a nossa salvação. Mas só foi um meio, a cruz. Sua morte e ressurreição. E isso é a solução. Isso é a solução. Tem solução sim. A cruz. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus.
A palavra da cruz é poder. É poder, eu venho falar aqui, é poder. É poder, é poder, é poder, é poder, é poder curador, é poder salvador, é poder libertador, é poder regenerador, é poder transformador. A palavra da cruz tem poder para transformar a tua vida, para mudar o teu lar. A solução do teu casamento está na cruz. Vós, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como a igreja está sujeita a Cristo. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Cruz. Solução para o casamento? Cruz. Evangelho, não tem outro. No mundo feminista, falar essas coisas, o negócio pega. Está aí. A solução está na cruz para o casamento. Quantos creem? Quantos creem? No lar, a cruz, o Calvário. O Espírito Santo está falando aqui. Quer solução no lar? Quer paz no lar? Quer alegria no lar? Leve a tua família para o altar da cruz. Leve a tua família para o altar do Calvário. Leve a tua família para a oração. Eu me alegrei essa semana porque meu filho falou: pai, eu quero que tu me ensine a escatologia. Não tem maior alegria do que essa, o teu filho pedir para você ensinar a palavra. Oh glória, alabachuri bicandarai, oh aleluia. É porque ele vê alguma coisa lá em casa, senão não ia pedir para mim ensinar a escatologia para ele. Com certeza ele vê meu amor por Cristo, não ia pedir. Quem teve quinta-feira, não estava aqui, estava pregando fora, mas quem teve quinta-feira, viu Isabelzinha do joelho dobrado aqui, se rendendo, chorando na presença. Isso é Deus que faz. Amém, meus irmãos? Leve a sua família para a cruz. Não leve para o streaming, não leve para o Netflix. Posso falar aqui, Jesus está voltando. Quem quiser ficar com o Netflix, fica. Eu não quero. Não tem essa praga lá em casa, já falo. Não tenho, não tenho. Aleluia, gostei. Leve para a cruz, leve para a cruz, leve para a cruz. Leve para o altar da oração, leve para o altar da adoração, a da cantura pássia, e você vai ver a mudança e a solução para a sua vida, para a sua história, para a sua existência, para o seu lar. É a cruz, é a cruz, é a cruz, é a cruz de Cristo. Se coloque de pé. Eu estou sentindo Jesus aqui. Chorande ressai. Dogomandecandarácia. Aleluia. Quantos querem viver essa alegria? Jesus não estava de brincadeira, que ele dizia: a vossa alegria ninguém irá tirá-la. Não tem doença, não tem depressão, não tem angústia. Não existe homem. Não existe crise política, econômica, rumores, más notícias que tire e roube essa alegria. Nada vos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem a altura, nem a profundidade ou qualquer outra criatura vos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Venha. Venha. Você que foi atraído pela cruz. Venha. Pastor, Deus falou comigo. Eu quero que o Senhor venha me renovar aqui nesta noite. Venha, venha, aproveite. Se o crente perder a chama do primeiro amor, que é acendida na cruz, meu irmão, o negócio é sério. O negócio fica sério. Quem está atraído pelo Calvário e vive aos pés do Calvário, ele não tem a sua fé diminuída. Ele não tem o seu amor diminuído. Jesus falou à igreja de Éfeso: tenho porém contra ti que abandonaste, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde tu caíste, onde tu largou, abandonou ele.
E arrepende-te e pratique as primeiras obras. Você sabe muito bem onde você abandonou a sua primeira fé. Sabe aquele primeiro amor por Jesus? Você não media esforço para estar na igreja? Você queria evangelizar até os postes da cidade, hã? Quem lembra aí? Queria evangelizar até os postes da cidade. Tanto amor que tinha. Queria ganhar todo mundo para Jesus. Aonde está esse amor? Aonde está a chama do primeiro amor? Jesus quer resgatar hoje, reacender hoje no Calvário, no Calvário. Só no Calvário que essa chama é reacendida, esse amor. E o Espírito Santo está falando aqui com algumas pessoas. Você não me ama como você me amava antes. Você não me ama, você não me busca como você me buscava antes. Eu tenho procurado você no quarto, no secreto, na oração, na intimidade. E eu tenho encontrado esse lugar vazio. Uramahanchuria. Uramandahamashuria. Mas Deus quer resgatar esse amor, reacender essa chama e renovar essa alegria, para que ela nunca mais saia da tua vida. Venha, venha. Venha aqui. Eu sei que o Espírito Santo falou, venha. Tem mais gente, venha, aproveite. Nós temos alguns minutos ainda. São 20h53, venha, venha, aproveite, venha. Venha, venha. Oh glória. Uramada rabashuribika. Oh aleluia, eu estou sentindo Jesus aqui. Namandakandaramassúria. A cruz de Cristo, a sua morte e ressurreição é a solução para a nossa vida, para a nossa existência. Nada nessa terra vai poder produzir a alegria do céu, a alegria da salvação. Nada nessa vida vai substituir a alegria de Cristo. Nada, nenhum prazer, nenhum deleite, nenhum conforto, nenhuma conquista. Nada vai substituir. E nada se compara à alegria celestial, o gozo do céu, a alegria da salvação, a alegria de Cristo. Nada, 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 nada. O Espírito Santo estava falando aqui, eu quero te livrar da depressão, da depressão. Se você crê que hoje eu vou te livrar da depressão e você não vai tomar remédio tarja preta, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Eu vou te livrar dos antidepressivos. Eu vou te livrar dos remédios de ansiedade. A lá para cá, você vai colocar debaixo do pé, vai pisar. Eu não preciso mais disso. Porque essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria, os hinos antigos da igreja. Essa alegria, meu Deus. Da onde? De dentro do meu coração. Vamos lá. Essa alegria. Essa alegria. Nunca mais. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Quem crê, quem acredita, quem recebe, quem vai sair dessa noite aqui diferente, com propósitos diferentes, entendendo que é a cruz, é a morte, é a mensagem da morte e ressurreição de Cristo, que está a nossa vitória, a nossa vitória, a nossa vitória. Pai amado e eterno, nós oramos agora pela vida dos teus filhos, Romando Calacé, dos teus servos, das tuas servas. Vai trabalhando em nosso meio aqui. Alamando comandúcia, Alamanturumo comandu priacalachúria, Urabandacandaramandur priacaste.
Amigo Espírito Santo, vai agindo em nosso meio, vai trabalhando em nosso meio, vai arrancando a tristeza, a mágoa, a angústia, vai arrancando, Senhor, toda a depressão, opressão, vai arrancando toda a preocupação, vai arrancando todo o pensamento negativo e vai renovando a alegria do céu, o gozo do céu, a alegria da salvação, a alegria do Calvário, a alegria da ressurreição. Alapachupi, alapacandarabia-súria. Vai recendendo essa chama, vai acendendo a chama do primeiro amor hoje. Ai, tu copres, anubioconda rácia, alabacanturabachuribicandarai. Meu Deus e meu Pai, e possamos estar, Senhor, rendidos a Ti. Sim, meu Pai, se alimentando da fonte do Calvário, da fonte que se abriu no Calvário, recebendo vida, recebendo bênçãos, recebendo renovo, recebendo cura, recebendo restauração, transformação. Sim, meu Pai, alabacandarácia, faz essa obra em nosso meio, em cada vida, em cada lar, em cada casa. Sim, meu Deus, que o quilômetro 4 possa ser cada vez mais lugar de gente feliz, lugar de gente feliz, lugar de gente feliz, lugar de gente alegre em Cristo, alegre, regozijante em Cristo, porque o Senhor é a nossa porção, a nossa herança, o Senhor é a nossa maior alegria. Alabachuribicandarai, confirma a tua palavra em nosso meio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloca por terra as barreiras, impedimento, todo jugo espiritual do inimigo seja despedaçado pelo poder da unção, pelo poder da unção, pelo poder da palavra da cruz. Seja livre, seja liberto dos antidepressivos, pelo poder da palavra da cruz. Seja curado, seja restaurado, seja liberto de toda opressão maligna, de toda opressão do inferno, de todo pensamento do inferno, de todo pensamento suicida. Seja liberto, seja liberto. Jesus te ama, Jesus te ama. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele é a nossa esperança. Oh glória a Deus. Volte ao teu lugar, adorando, adorando, adorando. Ele é grande e fiel. Enquanto o pastor pregava, algo calava no meu coração, para que não venhamos perder a capacidade de nos sensibilizar com a pregação da cruz. Possa normalizar qualquer mensagem, mas essa aqui não normalize. Essa aqui não. Amém? Vamos servir a Deus, ou seja, vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Abra a tua Bíblia, você que a trouxe. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Os obreiros podem descer ali, né, meu pastor? Os obreiros já podem descer, se organizando. Já vamos orar também pelo pão e pelo vinho. Quem encontrou o texto, diga amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão e beber esse cálice, ou o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Amém? Vamos orar pelo pão e pelo vinho. É um dos microfones, aí eu lhe alcanço. Onde o seu, segura o microfone para ele, por favor. Pastor Elias vai estar orando pelo pão. Desculpa, eu fiz confusão aqui, perdão. Isso, pelo pão. Oramos. Vamos orar, igreja. Amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, apresentamos, meu Deus, em tuas mãos este pão, meu Pai. E depois de orado, ele é o corpo do Senhor Jesus, que é partido por vós, diz a tua palavra. Fazeis isto em memória de mim. No nome de Jesus, nós consagramos e abençoamos. Abençoa teus filhos que vão participar do corpo do Senhor Jesus. Amém. Bem, glória a Deus. Quem vai orar pelo vinho, evangelista Eliésio? O senhor? Diante da tua graça, Senhor, e o teu grande amor. Aqui, Senhor, diante da tua igreja, Senhor, os teus escolhidos, está sendo apresentado, Senhor, o suco da uva, símbolo, Senhor, do teu sofrimento naquela cruz, aonde o sangue foi vertido por nós, Senhor, para a remissão de nossos pecados. E em tudo, Senhor, nós te glorificamos, Senhor, e somos gratos pelo teu grande amor por nós, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Quem está em comunhão, permaneça em pé, participe do corpo e do sangue de Jesus. Santa Ceia do Senhor. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu lá vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu lá
Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Eu levarei eu também minha cruz. Demoro uma coroa a trocar. Amém. Glória a Deus. Todos receberam o pão e o vinho. Amém. Alguém ficou sem? Amém. Todos pegaram? Amém, meus irmãos. Mateus 26 diz assim. Mateus 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu. E o deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo. O 27. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. Aquele que puder dobrar seu joelho, o irmão vai passar recolhendo os copinhos. Esse é um momento de oração, momento de quebrantamento, de lágrimas. Agradeça a Deus por mais esses 30 dias que Ele te concedeu. Você participar desse ato memorável, poderoso e insubstituível. Eterno Deus, nós te louvamos por mais um mês, ó Deus, que chegamos a esse culto aqui. Ouvimos a tua palavra, nos alegramos em tua presença, mas o principal, a nossa aliança contigo, Senhor, está intacta, porque o Senhor nos justifica, perdoa as nossas falhas, erros, pecados, transgressões. Nos dê ainda, Pai, mais um tempo, mais força para caminhar mais uma milha contigo, sabedores de que logo ali na frente, aleluia, nos encontraremos contigo, Senhor, e eu não sei se a próxima ceia estaremos aqui, eu não sei se a semana que vem estaremos aqui, eu não sei se amanhã teremos culto, estaremos aqui, ou se o Senhor veio buscar a tua igreja. Então nós te agradecemos e pedimos, Pai, dá à tua igreja, o teu povo, Senhor, a tua noiva que o Senhor escolheu, que o Senhor comprou com teu sangue, força para caminhar, disposição na obra, alegria que o inimigo não pode tirar, alegria que o mundo não pode extrair, a alegria da tua salvação que fora gerada na cruz do Calvário. Nós te engrandecemos e te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor.
Adore o som do céu nessa noite. Aleluia. Celebra a alegria do Poderoso é céu. o Senhor nosso Deus. Alegria da salvação. Pode glorificar o seu nome. Esse mesmo Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus, está à direita de Deus Pai. Os céus estão retendo-o por um momento, até o tempo da restauração de todas as coisas. Em breve ele vai vir para reinar. Em breve ele voltará para restaurar todas as coisas. Quantos aguardam? Quantos esperam? Amém? Essa alegria precisa estar em nossos corações. O mundo pode ir de mal a pior, mas a igreja não é desse mundo. Essa igreja não é desse mundo. A igreja de Cristo é do céu, é de cima. Lá sim está a nossa pátria, a nossa morada. Amém, meus irmãos? Você não é desse mundo, como Cristo também não é. Amém? Vamos se alegrar. Se for preciso, deixa desligado o negócio lá. Fica offline lá, para ninguém ficar roubando tua alegria. Amém? Amém. Existe algo chamado, David Wilk chama idolatria da informação. Idolatria da informação. Não, eu tenho que saber de tudo, todos os jornais, todos os informativos. Meu irmão, tu vai ficar pirado na cabeça, meu irmão. Hã? O teu cortisol vai lá no talo, cortisol. Hormônio da tristeza. Agora começa a ler Bíblia para ver. Começa a orar. Quem está triste, ore, porque vai começar a se alegrar. Aí quem está alegre, cante louvores, diz Tiago. Quero ver se não resolve aí, meu irmão. Temos que estar informados, sim, mas não faça disso uma idolatria. Quando você olhar para uma notícia negativa, você diz: Jesus está voltando, Ele está vindo aí. Isso é cumprimento da palavra. O noivo vem aí. Quantos estão comigo? O noivo vem aí. E eu não quero ficar para trás, eu quero morar com Jesus. E não vai ter notícia, não vai ter rumor que vai roubar a minha alegria. Amém, igreja? Amém? Em nome de Jesus. Elimina esse cortisol aí, para nós chegar bem alegre na casa do Pai aqui. E cada vez mais nós dizer: o quilômetro 4 é lugar de gente feliz, de gente alegre, porque Jesus está conosco. Jesus é a nossa alegria. Amém, meus irmãos? Jesus é a nossa alegria. As pessoas vão entrar aqui e ver a alegria de Cristo estampada em nossa face, em nosso rosto, amém? Quem crê? E eles dizem: não, eu tenho que vir para esse lugar. Se o mundo anda em tristeza lá fora, não, esse lugar é extraordinário aqui. Eu olho para a face desses textos e vejo uma alegria radiante, que não é deste mundo, não é dessa terra. Eu preciso ter esse Jesus, eu preciso ter esse Cristo, para ter essa alegria. Urabacanda, estou sentindo Jesus aqui, eu falar essas palavras aqui. Acredite se quiser. O quilômetro 4 vai ser marcado para a igreja de crente e de gente feliz, em nome de Jesus. Pai amado e eterno, muito obrigado pelo que o Senhor fez, operou, realizou aqui nessa noite. Abençoa o teu povo, leva cada um em paz e segurança debaixo da tua potente mão e proteção, Senhor. Urabacanda arácia. Pai, que essa alegria venha a abundar e transbordar cada vez mais em nossos corações, em nosso viver, cada dia, em que em tudo o teu nome seja glorificado, Senhor. Ajuda-nos a viver em segurança, em paz, em santidade, esperando a tua volta, a tua vinda, o teu retorno.
que breve há de acontecer, Senhor. Sê conosco, que possamos estar firmes até o próximo mês, ou até quando o Senhor voltar para arrebatar a tua igreja. Sê conosco em tudo, leva o teu povo debaixo dessa alegria, dessa paz, em segurança, dá livramento aos teus servos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, possa ser com cada um de vós. Todos digam amém. Se Deus é por nós, antes do grito de guerra, pastel de camarão, para os crentes ficar mais alegre ainda agora. Camarão com refri, R$8 só no quilômetro 4, e de frango com carne, amém? Amém, meus irmãos? Frango com carne, né? Só essa carne aqui é boa, né? A carne do homem não é muito bom. Tem que se inclinar para as coisas do Espírito. Vamos dizer todos juntos? E rádio quilômetro 4, evangelização, a chama não pode apagar. Deus abençoe, irmão.